E hoje mais um episódio aqui do Avante Business Cast. E com uma pessoa da área da construção civil e muito conhecida aqui em João Pessoa em relação aos seguros. Seguros de todos os tipos, principalmente os veículos, que é o Cássio e a construtora Chaves também. Exatamente. Me diga... É um prazer estar aqui falando um pouco da nossa empresa, da minha vida, do nosso tempo de profissão, tanto na parte de seguros, que foi o primeiro estágio da nossa vida, e depois partimos também para o lado da construção civil. Legal, muito bom. Mas assim, a gente gosta justamente de conhecer. Cássio, há quanto tempo está no mercado? Como é que nasceu essa história de construtora e também como é que nasceu essa questão? Há 40 anos, aí você tinha comentado, né, Sim. de seguro. Seguros qualquer tipo de seguros. Como é que funciona? É Então, mais empresarial? eu sou de Campina Grande, meu pai... Também, viu? Você também, né? Somos dois. Somos conterrâneos, então. E meu pai sempre trabalhou na área de banco. Ele, quando veio aqui para João Pessoa, ele foi nomeado ser superintendente do Banco Itaú. E naquela época houve uma vaga para supervisores de vendas de seguros. E eu já tinha 18 anos naquele tempo e eu comecei a atuar na Itaú Seguros, onde foi meu primeiro emprego. E eu assumi uma carteira que meu pai, naquela época, ele também foi promovido para ser presidente do Paraiban, até o Banco do Estado, até então. Ele ficou por um tempo determinado. Foram 9 meses, foi uma gestação que ele ficou, e eu comecei a atuar nas agências do Paraiban. E segui carreira, gostei muito, sempre fui tendencioso à parte de vendas, eu sempre gostei muito de vender, e segui minha carreira nesse tempo. Depois que meu pai voltou a ser diretor do Banco Itaú, eu continuei na Itaú Seguros. E de lá para cá, sempre nesse tempo, fui levando minha vida nessa vida de securitário e depois corretor de seguros. E a nossa atividade hoje, a nossa carteira de seguros, é mais voltada na parte do automóvel. Se bem que a gente vende todos os tipos de seguro, qualquer ramo a gente vende. Hoje, depois de tantos anos e de tantas mudanças, o mercado é muito dinâmico. Então, hoje a gente vende consórcios, nós fazemos financiamento, nós vendemos plano de saúde, ou seja, é uma carteira muito diversificada. Então é bom. Você tem aí uma base de clientes, né? Também que pode... Isso é só pessoa física ou também pessoa jurídica? Os dois, pessoa física e jurídica. Nós temos uma carteira hoje maior, obviamente, na pessoa física, mas temos bons negócios também na pessoa jurídica. Ah, legal. Na parte do seguro de saúde, a gente só vende na pessoa jurídica. Pessoa jurídica, Sim. né? Porque aí você foca naqueles planos, né, que são Os corporativos. os corporativos, Isso, né? isso. Mas pode ir com uma pessoa, um MEI, por exemplo, pode... Pode. Algumas empresas, algumas seguradoras exigem pelo menos, no mínimo, 2 vidas. Duas Mas hoje, vidas. já com uma vida, Entendi. a gente já consegue. Então você consegue atender qualquer tamanho de empresa, qualquer porte. Qualquer porte. Tendo um CNPJ, a gente já Entendi. consegue. E frotas também. Frotas de Na veículos. parte de automóvel, sim. A frota é um produto assim, É específico. específico, mas a gente vende bastante. Esse mês, por exemplo, nós temos umas 4 ou 5 frotas em andamento e em negociação. É uma coisa meio que comum lá no nosso escritório. Eu vou fazer uma pergunta agora meio curiosa, assim. Pois não. Como é que está essa questão de carros elétricos? Está havendo muito seguro, placamento aqui na Paraíba? Sim, é um tabu que é ótima a sua pergunta, porque muita gente pensa que o carro elétrico é um pouco mais caro devido à questão de bateria, em colisões por conta de perda total, por conta do valor da bateria. Mas isso é uma coisa que já é resolvida em relação à parte do seguro. O preço, a precificação é muito parecida com um carro normal, um carro híbrido, ou então um carro de combustão normal. Então a gente vende bastante seguro de carro elétrico. É uma coisa bem normal. É bom, porque eu sou seu cliente, né? Então, e a gente agora mudou 100% para o elétrico. E é o que você falou, né? Não mudou, para mim, não mudou muito a questão da referência do valor. Sim, não, o valor é muito de parecido. relação ao seguro. Então, isso é bom para
Para o pessoal também conhecer, né? Sim, sim, Isso é claro. uma novidade e isso é legal. Questão de franquias também não impacta também no preço do seguro. Todas as seguradoras hoje trabalham com carro elétrico uma questão bem normativa. Legal. É. E conhecendo um pouco assim, Cássio, me diz uma coisa. E você fez essa trajetória, abriu a empresa lá em Campina Grande ou aqui em João Pessoa? Não, eu nasci em Campina. Meu pai, como já falei, seguiu carreira de bancário. Fui morar em Recife, depois nós retornamos para Campina. E quando ele foi promovido à diretoria do Itaú, aí eu vim para João Pessoa com meus 14 anos. Com 18 anos, eu fui morar em São Paulo. Aliás, cheguei aqui em João Pessoa, eu tinha uns 13 anos, 12, 13 anos de idade. Aí fiquei até meus 14, fui morar em São Paulo. Quando eu fiz os 18 anos, aí voltei de São Paulo para João Pessoa. Então, nesse tempo, aos 18 anos, eu entrei na parte de seguro. Entendi. E aí ficou Trabalhei, dedicado. exatamente, trabalhei na Itaú Seguros, trabalhei como representante da Porto Seguro, trabalhei na Trevo Banorte Seguradora, eu fiz uma carreira E como é bem que extensa. encaixou essa questão aí do seguro e construtora? Onde é que sai de um para outro? Como é que conecta uma empresa com outra nesse momento? Pois Como é que é o empreendedor? Pois bem, eu acho que tudo se baseia numa gestão, claro, mas se você tem uma boa equipe, se você tem pessoas selecionadas, se você tem um foco em relação a isso, se você acredita no seu funcionário, se você dá margem a ele a explorar o teu negócio, eu acho que é a fórmula certa de você obter mais de um segmento com uma característica tão diferente como é da parte de corretor de seguros, como empresário da construção civil. A nossa construtora, diferente da corretora que já tem 40 anos, a construtora fez agora em dezembro 18 anos. 18 anos. 18 e vai anos, completar 19 esse já ano. vai completar 19 anos esse ano. E nasceu também numa junção entre uma ideia minha com meu pai. Meu pai já é falecido e ele tinha um terreno na beira da praia. Eu comprei um terreno vizinho ao dele e tinha um terceiro terreno que nós compramos juntos. Então, nós tínhamos 3 lotes de terreno e nasceu a ideia, isso em 2009, 2008 para 2009, a gente fazer um empreendimento na parte da construção civil. Isso porque, naquela época, estava muito promissor a essa atividade. E, nesse tempo, meu pai faleceu e eu continuei com a ideia, junto com meus 2 irmãos, meu irmão mais velho, Fábio, e meu irmão mais novo, Flávio. E nós fizemos o primeiro empreendimento, que foi o Chaves do Atlântico, um projeto da arquiteta Sandra Moura, e nós fomos muito felizes com esse primeiro projeto. Era um prédio de uma localização privilegiada na beira da praia. Mas em qual praia? Em Intermares. Certo. Intermares. Ali em Ponta de Campina? Ponta Campina já foi o nosso 4º ou 5º empreendimento. Ah, tá. Depois fizemos o Chaves do Mediterrâneo, fizemos nossos prédios, a maioria tem o nome de Chaves, que meu nome é Cássio Chaves, Ok. o sobrenome da família. E a construtora é Chaves? E a construtora é Chaves, exatamente. Muito bem. Tá bem, a família toda, o pai, né, os irmãos todos. Exatamente. E nesse tempo, nós, lá pelaquela região, nós fizemos o nosso maior empreendimento, que foi o Chaves do Paraíso, um prédio na beira da praia mesmo. Pé na areia mesmo. Pé na né? areia. Foi um prédio com 13 mil metros quadrados, um desafio muito grande. Quantas unidades? São 82 unidades. 82, é bom. É um prédio bem completo, com todas as atrações que o cliente merece, que a Chaves encontrou para usufruir dessa localização tão privilegiada. E acho que foi antes da pandemia, né? Que concluiu ou foi Ricardo, depois? foi no meio da pandemia. Nós iniciamos essa obra em 2019. Ok. Então, 2020 veio foi 2018 a 2019, foi logo no período da pandemia. Quando chegou a pandemia, nós estávamos já mais ou menos com uns 55% da obra já em andamento.
Passamos mais ou menos um ano sem ter nenhum contato com corretores, porque a economia realmente parou, Todo mundo travou, né? o mundo inteiro parou, mas a Chaves Construções, nesse período, nós paramos a obra acredito, por 30 dias, porque houve um lockdown que o governador... Que era obrigatório, Era né? obrigatório, mas nós tínhamos, assim, ativamente 80 funcionários trabalhando ininterruptamente. Não paramos a não ser nesse período. Graças a Deus, a gente faz as nossas obras com capital, recurso próprio, e quando a pandemia acabou, nós estávamos com o prédio uns 75%, 80% dele já pronto, e houve uma reviravolta muito grande na economia. As pessoas que ficavam enclausuradas nos seus apartamentos, naquelas casas, começaram a se despertar por apartamentos maiores, mais arejados. E também pé na areia ali, né? Pé na areia. E nós tínhamos 6 coberturas, duplex, inclusive. Tínhamos em outros empreendimentos umas 5 coberturas de duplex, e a gente vendeu muito rápido, com um valor bem mais acima do que estávamos vendendo. A lei da oferta e procura, né? Além da oferta, isso porque o material começou a subir muito, a economia foi uma reviravolta muito grande. Então, para quem tinha naquela época apartamentos para vender e não conseguiram vender, e venderam após a pandemia, foi um grande negócio. Foi um divisor de águas para todas as construtoras. Claro que os materiais de construção também elevaram muito, também a mão de obra elevou-se também consideravelmente, mas foi um período bastante interessante. É legal. E, assim, o que eu percebo é que você continua com diversas obras, né, também. Sim. O que é que está fazendo atualmente aí de novos empreendimentos? Nós estamos hoje com um prédio já para ser concluído nos próximos 60 dias. É um prédio na beira da praia, na Praia do Poço. Temos outro em andamento. Ele tem uma característica interessante, porque ele é no antigo Bar de Honaldo, que é um bar tradicionalíssimo aqui em João Pessoa. Você ocupou o lugar lá dele? Não era inevitável, que se não fosse eu, seria outra pessoa. Então né? tá certo. Pois bem, então o Bar de Honaldo, com seus 62 anos de existência, fez com que a nossa obra ficasse conhecida sem muita divulgação, né? Porque já sabia, o pessoal já conhece, todo mundo, né, conhece. Era um ponto muito conhecido, que é a nossa obra chamada Ocean Drive. Ocean Drive é um prédio de médio porte, são 53 unidades. Nós estamos com as vendas bastante aquecidas. É um prédio que todo equipado também, com piscina, com salão de festa, aquela coisa toda. Estamos com outro empreendimento em andamento também, esse com a previsão para início de 2027, que é na Avenida Pombal, é o Chaves de Manaíra. Um prédio de 11 andares, mais ou menos do mesmo porte do Ocean Drive, e com as vendas também bastante aquecidas, graças a Deus. Excelente. E também você tem... Eu percebi que você colocou diferentes tipos de empreendimentos, né? Sim. O do Poço agora, né? Que fica no Poço ali, a localização fica beira-mar, né? Sim. Ele é focado em pequenas unidades com o objetivo também de locação, temporada. Perfeito. Esse é um tipo. Perfeito. E o outro é mais de moradia. Isso. Também, né? Então, Exatamente. quer dizer, você está colocando, diversificando bem o portfólio de empreendimentos. Quem for investidor e quiser também comprar algo aqui na região, também pode também utilizar desse leque, dessas opções. Isso é muito bom. O crescimento do turismo em João Pessoa nesses últimos 3 anos criou-se uma procura muito grande, principalmente no mercado de fora. Hoje em dia, acredito que 60% ou um pouco mais dos compradores dos empreendimentos de João Pessoa estão fora do nosso estado e também fora do Brasil. Isso aqueceu muito a nossa economia, principalmente em apartamentos menores, apartamentos para alugar, para vir os compradores passarem pouco tempo com um custo barato, um custo mais acessível. Então, essa leva de apartamentos de flats, de um quarto,
já é bem consolidada em João Pessoa. Tem muitos empreendimentos e prédios muito bem feitos, com acabamentos assim de tirar o chapéu. Mas assim, o que eu tenho gostado, assim, você tem comentado, né, a questão de colocar o que a gente também, como a Zenith, a gente trabalha com as construtoras, mostrando como é que pode usar a tecnologia, não só a localização, claro, que é importante, a arquitetura também, paisagismo, a construção, mas como é que a tecnologia ela vem a somar, né, também para facilitar. Então, um Sim, exemplo como esse de aluguel temporada, sim, ele se torna mais complexo, porque quem já é morador fixo é um controle de sim, segurança. Quando você tem um aluguel temporada, você passa a ter também um outro conjunto de segurança que sim, tem que haver também. E a Zenith tem justamente esse tipo de solução, né? De colocar o controle de acesso, também reconhecimento facial, colocar eclusa, coloca câmeras também com inteligência artificial. A gente colocou, tem câmeras que fala. Você pode até eh, enviar uma mensagem para todas as câmeras e elas você dá um recado, chamar sim, geral. Acionamento também com de uma lâmpada, por exemplo. Ó, chegou um momento aqui que tem algo crítico, então quero uma escada, na entrada, alguém violou um espaço. Então, por exemplo, você tem, ao invés de colocar uma cerca elétrica, né, também uma modalidade de segurança, mas assim, está cada vez menos em uso. sim, E também tem aquelas outras, são as cercas óticas, né, chamar assim, um infravermelho ali, e também que o pessoal utiliza, mas hoje em dia o pessoal está usando mais inteligência artificial com as próprias câmeras. E detecta se uma pessoa entrou ou saiu de uma região. Então, e pode, inclusive, colocar, do ponto de vista de gerar um alerta local. Então, ao invés de acionar uma sirene para gerar uma lâmpada, a própria câmera ela já faz isso. Ela aciona um LED, um conjunto de LEDs mais forte, e fala: "Ó, você está em área não permitida." Aí com isso é para dissuadir se for uma pessoa que não é desejável, sim, chamar assim, naquele ambiente. E aí a gente começou a colocar esse tipo de tecnologias, construtoras de todos os portes também, do pequeno ao grande porte também, o pessoal começou a perceber que isso também gera valor. E o que eu percebi foi que as construtoras não utilizavam isso como sendo um elemento, né, de mostrar a modernidade também do empreendimento. E foi daí que a gente começou a colocar também carregadores de veículos, também para poder compartilhar o. Imagina, chega uma pessoa de fora, que é um carro, lá é um elétrico, né? Quer carregar e não tem onde. Então, sim, no empreendimento aí como do seu porte, outros também, eles passam a ter esse tipo de solução. É, a gente também fez até um detalhe, diz que a maior dor de cabeça de um síndico é quando falta água à noite na caixa d'água, porque a bomba lá não subiu a água e foi descobrir depois. Isso é a maior dor de cabeça, que isso que não é, deve, é, aí a gente tem uma solução justamente de monitoramento de caixa d'água para fazer a parte da automação. São esses detalhes que a gente começou a colocar e o pessoal perceber, porque tem que facilitar a vida sim, do administrador, tem que facilitar a vida do morador, tem que facilitar a vida também do quem vai alugar por temporada. Ele quer ter um serviço rápido, conveniência também nesse sentido. Com isso, a gente foi fazendo, mostrando para o pessoal do setor imobiliário que aquilo ali também pode ser útil no momento de um destaque numa venda, né? Então, o investimento é baixo do ponto de vista da construtora, mas assim, o aspecto, né, de tecnológico, mostrar que aquilo é um diferencial, e hoje está muito mais acessível. Tudo isso que a gente está conversando, isso é muito acessível. E a gente se destacou também em relação a algumas características, por exemplo, um elevador com reconhecimento facial. O pessoal antigamente você digita, né, coloca a tecla, vai para o andar que prefere.
E aí alguns empreendimentos colocaram elevadores com a digital. Reconhece a impressão digital e vai para um andar que está definido. No entanto, com a digital vai uma série de problemas também de pessoas que têm pessoas idosas ou trabalham com algum outro material e a digital não está conseguindo reconhecer. Então, a tecnologia do reconhecimento facial eh, veio justamente a funcionar muito bem. E nós colocamos isso dentro do elevador. Então, com isso, a gente mostra, por exemplo, vai chega uma experiência de uma pessoa que é de fora, vai para um empreendimento, diz, olha, o prédio lá é todo moderno. A gente não viu nem isso lá no Sudeste, sei lá, algo desse tipo, né? Então, quer dizer, é uma tecnologia que está fácil, está acessível e a pessoa se sente mais seguro também, porque só pode ir para aquele pavimento que está permitido. Sim. Então, são detalhes que a gente vai colocando e vai mostrando. A gente começou com os grandes empreendimentos aqui, os apartamentos um por andar, e foi colocando para 2 por andar, 3, aí por diante. Tá sendo um destaque. Então, é justamente esse tipo de solução que a gente vem trabalhando, né? E foi por isso que a gente teve essa conexão também do setor imobiliário. Isso aí é para o propósito, né? Facilitar a vida da gente. O propósito é justamente esse. Então, assim, a gente chegar no Avante Business, né? A gente unir os parceiros, entender como é que pode fazer para entregar algo de valor agregado e vender um metro quadrado com um resultado maior, né? E facilitar até mesmo para... A gente vai treinando também os corretores de imóveis também, mostrando como é que aquilo ali pode ser apresentado. E não só pela localização, é que as pessoas estão acostumadas mais a trabalhar nesse sentido. Sim. E as tecnologias que a Zenit também atua, junto com a Avante Business, com os parceiros também, envolve também a parte do marketing digital, como é que vai comunicar, tem o atendimento WhatsApp, com a inteligência artificial. Então, tudo isso aí é ponto fundamental. Sim. Então, assim, essa contribuição do Avante Business, né, com a Zenit e os parceiros, para promover o resultado final, que é o objetivo da construtora, vender mais. Claro. Eu costumo dizer que hoje o cliente ele é muito exigente. Então, e a tecnologia faz com que facilite a vida de todo mundo e no nosso ramo de construção civil não poderia ser diferente. E eu, eu costumo dizer também que a Zenit é um presente para o nosso mercado, o mercado da Paraíba, porque é uma empresa que traz todas essas soluções, todos esses recursos, todos esse lado de facilitador e principalmente segurança, que hoje todo mundo o que se mais procura. Com essa novidade de portarias virtuais, por exemplo, que você não tem mais um porteiro e tudo é feito através de coisas eletrônicas, isso tem um custo financeiro bastante reduzido para os prédios, inclusive hoje de grandes portes, já adotam isso, como também para a segurança como um todo. Eu tenho um exemplo, por exemplo, que num condomínio de um colega tinha 2 vigias, eles faziam os rodízios, e um certo dia chegou uma pessoa para se identificando, ele chegou na portaria, o cara anunciou o assalto e ele teve que abrir o condomínio. Adentrou-se e houve o furto. Numa situação de portaria eletrônica, numa situação de segurança como os produtos que vocês vendem, isso não poderia existir, porque a própria tecnologia, você não precisa uma pessoa ir atender. Tudo é uma coisa virtualmente, e como você bem falou, tem que ser identificado e automaticamente o proprietário do apartamento, ele estando lá ou em qualquer parte do mundo, ele pode acionar o sim ou não na abertura do seu portão, de entrar no seu apartamento. Isso facilita demais. E como você bem disse, com um custo muito acessível hoje. Antigamente, tecnologia era sinônimo de poucas pessoas poderem ter. Hoje, não. Hoje, a tecnologia ela tem uma velocidade tão intensa, tão magnífica, que você compra um produto hoje, daqui a 1 mês, 2 meses, 3 meses, já está mais aperfeiçoado
E a gente tem que estar nesse mercado, sim. A gente tem que estar comprando. No nosso caso agora do Chaves da Praia, por exemplo, que é o prédio que estamos terminando nesses próximos 60 dias, como eu já falei. Tudo isso a gente vai montar com vocês, e muito bem indicado. O mercado hoje você já é consolidado no mercado, todo mundo já conhece os seus produtos, então não há dificuldade até mesmo para você fazer um planejamento para todos os casos que sejam de acordo com a necessidade. Por isso que estou aqui, muito satisfeito, né, para a gente fazendo negócios, né, eu contando um pouco da minha história, você também da sua, dos seus produtos. E é isso, é trabalhar a 4 mãos e encontrando soluções para deixar as pessoas mais sossegadas e mais assistidas com tudo isso. O que a gente trabalha é o valor agregado. Então, significa que um corretor e a construtora tem que trabalhar juntos para vender. A gente apoia nesse trabalho. E o objetivo final é fazer com que o morador ou investidor que adquiriu aquele imóvel, ele tenha também a valorização do imóvel. Sim. Feito isso, né, a gente começa a se destacar. Isso é um empreendimento. E, assim, tem sido positivo. Eu vou contar uma novidade para você. Nós temos um parceiro também em Recife. A gente está fazendo importação também de um robô de entrega da China. Esse é um robô, você coloca um objeto, né, uma caixa, uma pizza, alguma coisa desse tipo, né? Encomenda, o porteiro coloca, ele vai até o apartamento, pega o elevador, sobe, vai até o apartamento e toca a campainha virtualmente. Aciona lá, a pessoa recebe aquela encomenda. Isso é comum, muito comum na China, Sim. tá? E está na Europa, nos Estados Unidos também, está sendo colocados esses robôs de entrega. E aqui a gente está começando a colocar também, tanto em Recife, como também agora aqui na Paraíba, começando aqui por João Pessoa. Pois bem. O impossível hoje já praticamente não existe mais essa palavra no ramo de tecnologia, né? São carros andando só, robôs. Foguete dando ré, né? Exatamente. Então, isso facilita demais a nossa vida. E como você bem disse, agrega muito aos nossos empreendimentos esse tipo de tecnologia, porque a exigência do cliente já bateu a nossa porta já faz tempo e vocês nos ajudam demais a resolver todos esses problemas. Excelente. É isso. E parabéns também pela sua história também. 40 anos não se constrói assim de uma hora para outra. E a reputação que você também tem, isso é muito importante. A gente sabe também nossa responsabilidade. No caso da Zente, são 34 anos também de mercado. A gente sabe que tem que preservar muito bem o nome, né? O nome que a gente construiu. E está de parabéns. 40 anos aqui de Cassa Seguros. Obrigado. E também agora tem 18 anos de construtora. Sim. Chaves. Eu agradeço muito ao meu filho, Matheus, que é o nosso diretor administrativo. Ele é o cara que realmente toca à frente a construtora para poder aliviar um pouco o meu tempo, mas é uma pessoa que tem muitas ideias, inclusive eu estar aqui, por exemplo, ele diz, pai, a gente tem que informatizar, a gente tem que sempre se evoluir. Ele, por ser muito jovem, nasceu nesse mundo, ele está com 29 anos, então ele está com todas essas ideias à flor da pele, me incentiva demais. E muitas coisas hoje, muitas decisões ele toma por si só, sem o meu conhecimento, porque eu já deixei muitas coisas na mão dele. Como meu irmão Fábio também me ajuda demais nessa parte do cooperativismo, dos investimentos que a gente faz, os planejamentos que a gente faz. Estamos com uma obra para ser lançada agora lá no Jardim Oceania, e vai ser uma obra ainda lançada esse ano. O projeto está nas pranchetas dos nossos arquitetos, e seguindo em frente, com sonhos, com planejamentos e com perspectivas de muitos negócios aí para frente. É isso mesmo. Avante. Avante. E vamos avante. E sempre. Tá ok. Muito obrigado, Obrigado também. Cássio. Eu que agradeço. Conhecer toda essa sua história. Que bom. Só mais aqui um episódio do Avante Business Cast. E hoje foi especial aqui com o Cássio da construtora Chaves e também do Cássio Seguros. Cássio Seguros. Muito obrigado aí. Isso aí. Obrigado.